Estou de volta, hein? Para gravar o primeiro vídeo de 2026 e o tema é Vinícius Júnior. Vai ser resiliente assim lá na Liga dos Campeões da Europa. Quanto mais batem no Vini, mais forte ele volta. Tem que respeitar muito o brasileiro, que se tornou o jogador com mais passes para gol na história do Real Madrid na competição. Que o Real, por sinal, é o maior vencedor. Não é pouca coisa. E numa atuação de gala contra o Mônaco, ele vinha sendo pressionado, vinha sendo vaiado, o time vinha sendo cobrado, o adversário não era qualquer um, e o Real venceu, convenceu, goleou, e o Vinícius foi o melhor em campo. A gente, se tiver metade disso na seleção, o Brasil está muito bem servido para a Copa do Mundo. Esse Vinícius que dá a resposta, esse Vinícius que sai do 0 a 100 muito rápido, se a seleção tiver um pouquinho disso no mata-mata, o Brasil está bem encaminhado para ser um dos favoritos. Que você pode até achar que não é, mas é. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar a notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Feliz 2026 para todo mundo. Feliz Natal, né? Já passou, mas não custa nada aqui. Votos de um ótimo ano, de que tudo tenha sido muito legal aí com a sua família e tudo, com as pessoas que você ama. E 2026 é ano de Copa do Mundo, nada mais importa. E aí, para falar em Copa do Mundo, a gente precisa falar de jogadores brasileiros que estão se dando bem aí no futebol europeu, por aqui também, mas aqui a temporada ainda está engatinhando, né? Porque a gente ainda está aí nos estaduais e tudo, alguns times titulares nem começaram a jogar. Então o foco nesse momento teve rodada de Liga dos Campeões da Europa, teve jogão entre Real e Mônaco e teve atuação de gala do Vinícius Júnior num momento muito difícil, né? Em que ele tem sido cobrado, em que ele tem sido vaiado, em que ele claramente demonstrou a sua chateação por uma falta de reconhecimento ou de paciência do torcedor do Real Madrid, torcedor esse que viu o Real ganhar 2 Champions, com o Vinícius metendo gol nas 2 finais, sendo muito importante e decisivo, e muito rapidamente isso foi se pulverizando. Outros jogadores não estão ou não estavam jogando tão bem quanto o Vini, mas eram poupados pela torcida, principalmente no Bernabéu. E o Vinícius, por ser um cara que dá mais a cara a bater, que se coloca um pouco mais, talvez tenha ficado um pouco mais exposto. O fato é que foi tudo muito desproporcional e o Vinícius fez um grande jogo, digno de aplausos no Santiago Bernabéu, para convencer o torcedor daquilo que o técnico do Real já disse recentemente. É mais fácil ganhar com o Vinícius em campo do que sem o Vinícius em campo. Com o Vinícius em campo, contra o Mônaco, ele fez um gol, deu 2 assistências, criou 2 grandes chances, deu 7 passes decisivos, acertou 32 de 37 passes, e quase todos esses no campo de ataque, né, que são passes mais difíceis, ganhou 5 de 9 duelos e acertou 4 de 5 tentativas de drible, levou lá no SofaScore nota 10. E ele se entende muito na Liga dos Campeões da Europa, né? Assim, é impressionante a relação do Vinícius com a Champions, o quanto ele gosta da competição, o quanto ele se entende com a competição. E o Vinícius, com esse jogo, com o gol que fez, com as assistências que deu, ele passou o Cristiano Ronaldo, ele passou o Benzema e ele virou o jogador com mais assistências na história do Real Madrid na Liga dos Campeões. Assim, não é um número qualquer. A gente está falando de um cara com muita participação em gol, né? O Vinícius já participou de 55 gols na Liga dos Campeões da Europa. Ele está só atrás do Neymar como o brasileiro com o maior número de participações em gols na história da competição. Assim, é um número muito significativo para um time que está sempre competindo, para um time que está sempre sendo cobrado por títulos. A gente está falando aqui do Neymar, que tem 73 participações em gol, e o Vinícius Júnior, que tem 55 participações em gols, né? 30 e 25. E, de novo, o cara com o maior número de passes para gol na história do Real Madrid, que é o principal time da competição.
que está sempre pressionado, que está sempre sendo caçado, que está sempre sendo cobrado a ganhar. E o Vinícius, nesse contexto, consegue ter esses números, vindo de uma temporada difícil, vindo de um momento difícil, vindo com mudança de treinador, contra um adversário que, de novo, fez investimento, que não é um adversário qualquer, foi goleado, é verdade, o Real foi muito melhor que o Mônaco o tempo inteiro, muito pela atuação do Vinícius, que não só deu os 2 passes para gol, como fez o seu gol, e um dos gols vem de uma jogada dele, que claramente viraria uma assistência. No meio do caminho teve o corte do zagueiro, gol contra, mas com a participação decisiva do Vinícius Júnior. Mais um, ele se entende muito em noites de Liga dos Campeões da Europa. E, óbvio, o torcedor quer ver esse Vinícius resiliente, que dá resposta, que volta mais forte das críticas na seleção. São ambientes, contextos diferentes, formas de jogar também diferentes. O Vinícius toca e participa muito mais do jogo no Real do que na seleção, assim, são modelos e maneiras diferentes de se jogar. Mas o torcedor quer ver esse Vinícius, que ele viu pouco até aqui, também na seleção. É compreensível essa cobrança. O torcedor vê jogos muito grandiosos do Vinícius em momentos difíceis. Não é qualquer jogador que dá respostas como o Vinícius deu. E eu queria lembrar para você que, seja na Liga dos Campeões, seja no Campeonato Espanhol, seja na Copa do Mundo, você pode brincar e se divertir com o Esportes da Sorte. O link está na descrição do vídeo. Você clica lá, abre a sua conta e começa a brincar. E se deixar de ser diversão em qualquer momento, pare, porque esse recado é para quem tem 18 anos ou mais e para quem leva o jogo e as apostas como uma diversão e uma brincadeira, que é o que elas são. Quem vende para você que você vai mudar de vida, que você vai se aposentar, que vai ter uma renda extra, que vai ficar rico, está mentindo. O jogo é uma brincadeira e uma diversão, e uma maneira diferente de você torcer em outros contextos. É só e exclusivamente isso. esportesdasorte.bet.br ou o link que está na descrição do vídeo, beleza? Lembrando, o site lá do Esportes da Sorte tem vários mecanismos para você conversar, pedir ajuda, quando sentir que não está conseguindo sair, tem monitoramento, quando a pessoa fica muito tempo no site, o próprio Esportes da Sorte despluga a pessoa dali. Então, cuidem da sua saúde, tanto mental quanto financeira. E o jogo, repito, é uma brincadeira. Quem vende diferente está te enganando e está mentindo. Beleza? Eu vou deixar o recado aí e a gente segue conversando sobre o Vinícius Júnior, que, de novo, assim, poucos jogadores brasileiros. Eu não estou dizendo que o Vini ele é o mais técnico, ele é o melhor, ele é o mais genial. Você pode não gostar do estilo, você pode preferir outros jogadores, não tem nenhum problema. Negar que o Vinícius tem uma capacidade mental invejável e rara, aí é dar murro em ponta de faca. Assim, o Vinícius apanha muito desde que surgiu na base do Flamengo. Ele sofre uma pressão gigantesca. É claro que ele também foi alçado a um patamar alto muito rápido. Isso também gera pressão e, ao mesmo tempo que gera bons contratos e ótimos salários, também gera uma cobrança às vezes gigantesca, gera um hate, um ódio desproporcional. Ele viveu isso no Brasil em parte e vive isso na Espanha em vários momentos. Já viveu momentos muito difíceis lá na Espanha com torcida adversária, agora viveu um momento difícil e tenso com o próprio torcedor, de uma cobrança exagerada em cima só dele, né, enquanto outros nomes do Real estavam jogando pouco ou até pior do que o Vinícius. A temporada passada, por exemplo, do Bellingham não foi nada demais. Esta temporada do Bellingham também tem sido de alguns altos e baixos. Então, o Vinícius tinha sido, ou estava sendo, a personificação em alguns momentos do fracasso do Real Madrid nessa temporada, que é a extensão de um fracasso que veio da temporada passada. O Real já está esboçando aí há uns 2, 3 anos um jogo frágil, às vezes desequilibrado, mas que mesmo assim ganhou campeonatos, e campeonatos grandes, com o Vinícius sendo muito importante. Mas era um Real que às vezes estava nas cordas, era um Real que às vezes era pior do que o adversário, e mesmo assim conseguia dar resposta e retorno para o seu torcedor. Agora, isso ficou um pouco mais difícil. E o torcedor também viu na temporada passada o Barcelona voltar a ser campeão, a encantar o mundo em alguns momentos. Nessa temporada o Barcelona teve momentos muito bons, o Clássico foi um momento muito emblemático, e isso tudo vai desembocando nos jogadores mais midiáticos. E acabou sobrando muito para o Vinícius. E nesse momento de um time em reorganização,
de um time que ainda está em evolução. Hoje tem vários times à frente do Real na Europa, né? Se a gente pegar Bayern de Munique, o Arsenal, o próprio Barcelona, todos esses estão jogando mais do que o Real Madrid. E nesse contexto, o Vinícius é capaz de dar a resposta que deu no Santiago Bernabéu, repito, diante de um adversário importante e deixando para trás um recorde que era muito poderoso, o recorde de passes para gol do Cristiano Ronaldo. Aí você vai falar, mas o Vini, de fato, ele é ponta, ele é para dar mais passes mesmo. Mas é um número muito gigante que tinha o Cristiano, com, óbvio, um jogador com muito mais apuro, com muito mais refino, né, que teve mais jogos em Champions do que o Vini tem até o momento, mas mostra uma resistência, que é isso que mais me admira no Vinícius, a capacidade dele sofrer a crítica e responder, e seguir no mesmo ritmo, e no jogo, se ele tiver mal, ele tenta de novo, ele tenta de novo, ele tenta de novo, e isso vai, óbvio, abrindo espaço, cansando o adversário, e uma hora sai um passe, sai um gol. O Vinícius é um cara de uma intensidade muito grande, e a intensidade faz parte da qualidade de um jogador. Então, assim, queremos este Vinícius em parte na seleção brasileira. A gente já viu alguns lampejos desse Vinícius na seleção em contextos diferentes, mas há uma esperança de que com o Ancelotti essa lapidação fique cada vez melhor e que ele chegue na Copa do Mundo sendo capaz de fazer isso em jogos importantes, principalmente no mata-mata. Beleza? Reforçando o convite para você clicar na descrição do vídeo, abrir a sua conta no Esportes da Sorte e se divertir. E claro, se inscrever aqui no canal, tocar na notificação, deixar o seu like aí, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. A meta em 2026 é, em algum momento, e eu acho que esse momento virá, tomara que seja antes da Copa do Mundo, a gente vai bater aqui 500 mil inscritos, beleza? E se quiser também me seguir lá no Instagram, tá valendo? Porque a gente tá numa metinha lá, humilde, de tentar chegar aos 700 mil inscritos. A gente tá com 693, eu acho. Faltam só 7 mil, é rapidinho. Se uma galera que tá aqui não tiver lá e chegar lá, a gente bate lá rapidinho e aí fica cada vez mais treinado o algoritmo para a gente produzir mais conteúdo, trazer quadros novos, fazer mais coisas, comprar uma câmera que preste, um microfone melhor e por aí vai. Fechou? É nóis, reforçando aqui, feliz 2026 para geral, é ano de Copa e vai ser massa. Valeu? E tentarei estar mais presente aqui. Estava de férias, estava organizando as coisas semana passada e agora voltarei a gravar. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!